Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. Durante todo este programa você vai acompanhar um especial sobre leitura. Grandes advogadas, advogados e juristas apresentam a vocês dicas de livros. Preparem o papel e a caneta para anotar todos os títulos que chamarem a atenção. Fique com a gente e boa leitura! Livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, do autor João Carlos Souto. Meu nome é João Carlos Souto, o livro é Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, terceira edição pela editora Atlas. O livro trata, como o próprio nome indica, sobre as principais decisões da Suprema Corte. Eu analiso desde Marbury versus Madison, que é uma decisão que inaugurou o controle difuso de constitucionalidade em 1803, passo por vários casos relevantes, racismo, liberdade de imprensa, até o mais recente, que é Trump versus Hawaii, que é uma decisão de 26 de junho de 2018. Portanto, é uma obra bastante atual. Espero que o público leitor goste do livro. É um livro que tem sido adotado em diversas instituições, muito utilizado no mestrado e no doutorado. Muito obrigado. Livro Crimes contra as Mulheres, Lei Maria da Penha, Crimes Sexuais e Feminicídio, das autoras Alice Bianchini, Mariana Basso e Silvia Chaquian. Estamos lançando esse livro que é Crimes contra as Mulheres. Eu sou autora, junto com duas outras promotoras, Silvia Chaquian e Mariana Basso. Qual foi a ideia do nosso livro? A ideia do nosso livro foi exatamente pegar os crimes que são praticados contra as mulheres, mas analisar numa perspectiva diferenciada e uma perspectiva exatamente da mulher. E, por incrível que possa parecer, dá uma diferença muito grande. Porque uma coisa é a gente pensar no crime, outra coisa é a gente pensar na perspectiva feminina. Quando a gente vai estudar esse tema mais a fundo e principalmente vai analisar em relação ao que é muito importante, que é a vitimologia, que é estudar o que acontece na vida da mulher a partir da perspectiva desta mulher. E a gente pergunta para essa mulher: você que sofreu violência, por que você resolveu não denunciar? E a resposta que vem para nós é muito diferente da resposta que aparece na sociedade. Porque, na verdade, essa mulher, 72% dessas mulheres que não denunciam, e só para a gente saber que 52% das mulheres sofrem violência e não falam sobre isso nem sequer para sua família. Então, voltando, 72% dessas mulheres que não denunciam exatamente por medo. E aí é um tema muito importante. Porque como que a gente vai atuar na Lei Maria da Penha se essa mulher nem sequer chega, ela nem sequer vai até as instituições que poderiam protegê-la. E é muito importante saber que, efetivamente, as mulheres morrem no Brasil, mesmo com medidas protetivas de urgência, mas o percentual é muito pequeno. Grande parcela das mulheres que morrem no Brasil estão sem medida protetiva e, portanto, jamais levaram até as autoridades o conhecimento sobre esse fato que está acontecendo na vida dela. O que a gente quer? Que nem precise da atuação do direito penal, porque quando o direito penal atuou, significa que o crime já aconteceu. E a gente pretende exatamente trabalhar na questão da prevenção, fazer com que esse crime não aconteça. Então, esse livro meu, a Mariana Basso e Silvia Chaquian, pela Juspodium. Esperamos que vocês gostem do livro e apreciem. Livro Comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, dos autores Cleia Costa dos Santos e Augusto Sérgio São Bernardo. Olá, eu sou Sérgio São Bernardo, sou autor, junto com a doutora Cleia Costa, da Bahia, nós somos da Bahia, e eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, e nós lançamos esse livro recentemente, que é o Comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, que comenta o Estatuto da Igualdade Racial da Bahia. Aqui nós juntamos 21 comentaristas, pessoas de diversas áreas do direito e também fora do direito, onde eles comentam áreas específicas, porque o Estatuto é esse conjunto, é essa reunião de várias áreas do conhecimento e da sociedade, onde tem um conjunto de iniciativas de igualdade racial para a população negra no Brasil. Não só a população negra, mas todos aqueles e aquelas que se sintam violados no seu direito, na sua identidade étnica e na sua identidade racial. Esse estatuto, ele tem uma série de iniciativas
Uma delas também é não só a conformação de um sistema nacional de política de igualdade, como tem no nacional, um sistema de financiamento, como tem nacional, mas este também ele traz a novidade que é o sistema de justiça, onde nós tentamos reunir todos os órgãos, entidades, instituições, movimentos sociais que lutam pela igualdade racial em nosso Estado e a partir daí é formada uma rede estadual para implementar as políticas desse estatuto. Então isso aqui nós entendemos que foi uma contribuição muito boa, muito valiosa para ser um instrumento do gestor público, mas também foi um referencial de reivindicação de direitos fundamentais e direitos de cidadania em nosso Estado. Livro Cartilha da Saúde Mental da Advocacia, da autora Sandra Krieger Gonçalves. Esse projeto foi lançado pela primeira edição no ano passado, no mês de Setembro Amarelo, e visa, principalmente, criar condições para que o advogado tenha acolhimento na Ordem dos Advogados do Brasil, suas caixas de assistência e suas seccionais, no sentido de promover o debate sobre os transtornos mentais que afetam especialmente a profissão do advogado. Nessa seara, a cartilha tem por objeto chamar a atenção para um problema que afeta inúmeros advogados e advogadas brasileiras e que até então se resumia a pequenas ações concretas, efetivas, mas no âmbito das seccionais. O Conselho Federal, ao lançar essa cartilha e a estabelecer um programa institucionalizado, tem por fim justamente atender ao advogado naquilo que ele precisa, que é discutir o assunto. Então, o mote dessa cartilha é, na ideia de Foucault, o cuidado de si como inerente ao cuidado dos direitos dos outros, significando que para atender a cidadania, para atender aos direitos dos indivíduos, das pessoas, o advogado tem que estar bem. E aí se aborda transtornos como a depressão, a síndrome do pânico e burnout, no sentido de, ao qualificar, ao desenvolver conceitos e ao especialmente estimular o pedido de ajuda, nós possamos fazer com que os advogados e advogadas brasileiras procurem tanto a assistência médica, quanto assistência a outras terapias que possam proporcionar um bem-estar. Porque, na verdade, o que se busca aqui não é uma busca impensada da felicidade, mas entender que a felicidade a gente constrói dia a dia e que ela precisa ser exercitada dia a dia. E que as vicissitudes, o medo do fracasso, o estresse do dia a dia não possam afetar a nossa saúde e muito menos causar a perda de vidas de profissionais que muitas vezes não tem para quem recorrer. Essa é a ideia da cartilha, que é um trabalho absolutamente despretensioso, simples, com uma linguagem bastante simples, clara, objetiva, mas que tem esse intuito de motivar a discussão do tema e de atender a advocacia brasileira pelo que a ordem entende mais caro, que é a saúde do advogado e da advogada. Livro Mãe, Cadê Meu Pai? Do autor Charles Bica. O livro ele segue como se fosse numa viagem de trem, pelo trem da vida. Nós começamos com as estações, a primeira é a estação Embarque, onde esse pai e a mãe embarcam junto com essa menina e em algum momento ele vai desembarcar da vida dessa filha. Nós contamos a história do movimento Abandono Afetivo, que é um movimento que nós já temos há 10 anos, a maior comunidade virtual do Brasil contra o abandono de filhos, www.abandonoafetivo.org, onde falamos desse gravíssimo problema social e seguimos falando das consequências. Temos a Estação Saúde, onde falamos da consequência da falta do pai na vida do filho. Temos a Estação Social. A Estação Social, a gente fala do custo social do abandono de filhos no Brasil, inclusive do reflexo disso na sociedade, no número de menores infratores, a quantidade de menores sem o nome do pai na certidão de nascimento. E depois vamos para a parte 2, onde trouxemos várias histórias reais, algo inédito, que foram trazidas pelos participantes do nosso grupo. E seguimos nossa viagem de trem. E na parte 3 procuramos soluções. Procuramos soluções para conversar com esses pais, para conversar com essas mães, para trazer esses pais de volta, para que voltem a participar da vida desses filhos. Ou seja, além de ser um livro jurídico, nós trazemos soluções jurídicas, trazemos dicas sobre a ação de indenização, reparação de danos, mas é um livro que ele traz muito da realidade, histórias reais, um livro de leitura fácil,
que ele não é feito somente para a comunidade jurídica, como para qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de problema. Portanto, a gente termina esse livro pedindo que cada um tenha um olhar especial com essas crianças abandonadas e agradeço a todos pela oportunidade de apresentar esse novo livro para vocês. Mãe, cadê meu pai? Vamos cuidar dessas crianças. Esperamos que tenham gostado das dicas de livros que demos até agora, mas não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Estamos de volta do intervalo com o nosso programa especial sobre leitura. Fica com a gente que vem aí mais dicas. Livro Comentários ao Novo Código de Ética dos Advogados, do autor Marcos Vinícius Furtado Coelho. A advocacia pressupõe o respeito aos clientes, à sociedade, a boa conduta do advogado, porque o advogado é, antes de tudo, um cidadão, uma pessoa que deve se portar com a mesma dignidade que se exige de todas as pessoas de bem, e o advogado, assim, galgará mais respeito da sociedade. Costumo dizer que quem quer respeito deve se dar o devido respeito, e, portanto, a ética é fundamental. Recentemente, há poucos anos, no ano de 2016, para ser mais preciso, o Conselho Federal da OAB aprovou o novo Código de Ética dos Advogados, atualizando a conduta ética, as questões da informática, das redes sociais, tratando sobre a advocacia pro bono, advocacia pública, sobre a relação do advogado com o cliente, do advogado com os colegas advogados, do advogado com as autoridades públicas, do advogado na sociedade. E este livro, que tive a satisfação de escrever, diz respeito aos comentários acerca dos dispositivos, um a um, desse novo Código de Ética do Advogado. Considero que é fundamental a advocacia brasileira, o conhecimento do Código de Ética, e o livro pode ser um dos instrumentos hábeis a possibilitar esse contato do advogado com a interpretação que fizemos acerca do Código de Ética atualmente em vigor para a advocacia brasileira. Livro Leniência, Elementos do Direito da Conformidade, dos autores Valfrido Arde e Valdir Moisés Simão. O livro traz uma ideia importante para a redefinição do âmbito do conteúdo programático do direito empresarial a partir de uma nova rama do direito que perpassa muitas outras disciplinas jurídicas, que é o direito da conformidade e que, de certa forma, leva para dentro da empresa interesses públicos de detecção, combate e punição e também prevenção de atos lesivos à administração pública nacional e estrangeira. Nós estruturamos o livro a partir da ideia de leniência, que é um instrumento novo trazido pela Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, e que cria uma via de solução de continuidade para empresas, mas antes disso é um instrumento importantíssimo de afirmação de conformidade, de respeito a normas, para evitar a lesão a interesses públicos. É também uma forma de coletar provas, é uma técnica de coleta de provas, também uma técnica de ressarcimento dos cofres públicos. Esse livro é fruto de reflexões que eu e meu sócio Valfrido vínhamos fazendo sobre o que representa a disciplina do compliance hoje no dia a dia das empresas. Na verdade, a gente está vendo emergir uma nova rama do direito, que nós chamamos de direito da conformidade. O direito da conformidade é uma evolução do direito empresarial, do direito societário. E ele representa um arranjo institucional agora dentro da empresa que tem como objetivo
identificar, primeiro, prevenir a prática de atos ilícitos contra a administração, mas identificar também esses ilícitos quando eles são praticados. Até porque nenhum sistema de compliance é absoluto na proteção da empresa. Aqui e ali haverá a prática de atos ilícitos que serão identificados, as pessoas punidas, e a empresa deve colaborar com o Estado. Nesse aspecto, o acordo de leniência é o elemento central do direito da conformidade, porque é um instrumento que faz com que a empresa, que tem esse arranjo de integridade, um sistema de integridade dentro dos seus muros, vá até a administração para levar informações que podem ajudar a administração, punir os responsáveis, remediar os danos, e isso se dá por intermédio de um acordo de leniência. Livro Outros Mares, da autora Mariana Teles. Outros Mares é a minha terceira obra literária. Meu primeiro livro foi lançado aos 15 anos e marca muito da minha transição literária, tanto do ponto de vista das matrizes que a gente identifica na ideologia, como da própria maturidade da escrita. A oportunidade de você pegar a poesia sertaneja, a tradição da oralidade, a influência do cordel, a influência do repente, a influência do improviso, mas dentro de uma linguagem neocontemporânea, uma linguagem que adapta e que fala sobre a vida da mulher da atualidade, a vida do jovem advogado e tudo isso na linguagem do sertão, que é a poesia popular. Além desse compêndio de poesias e de histórias e de causos, há também uma série de artigos dentro do livro que traz mais um pouco da vivência enquanto advogada. Mas a grande matriz de Outros Mares é tentar mostrar outras Marianas para além e cotidianamente junto com a poesia. Então é um registro do cotidiano através da literatura. Livro Plea Bargain, uma resolução penal pactuada nos Estados Unidos, da autora Ana Lara Camargo de Castro. Bom, esse é um livro que apresenta o modelo americano de resolução penal pactuada, ou seja, os acordos realizados entre acusação e defesa para a solução de processos penais nos Estados Unidos. Então, apresenta toda a ritualística do sistema federal de processo penal, apresenta todo o sistema de garantias ao acusado, a questão relativa à atuação da defesa, à atuação do Ministério Público, à atuação do Poder Judiciário em todo esse processo, né? É um livro que detalha o modelo americano de resolução penal pactuada. A ideia desse livro, assim, não é analisar os projetos de lei que estão tramitando, né, no Brasil. É preciso fazer uma reflexão sobre, eu brinco que é a tropicalização, né, de qualquer instituto estrangeiro no Brasil, né? Então, o livro não analisa projeto em curso, mas o que a gente pode tirar daqui é que para implementar esse sistema, a gente precisa entender melhor, ter um regramento bastante sólido, né? Entender melhor como que a gente deixa claro para o acusado dentro desse processo quais são os direitos constitucionais, as garantias das quais ele está renunciando para fazer esse acordo, quais as vantagens para as partes na realização desse acordo, dentre elas a solução célere do processo, a busca de uma resolução melhor para o processo, que não se aguarde necessariamente uma decisão judicial final, que nem sempre vai ser aquilo que é o esperado das partes, e também do ponto de vista da economicidade dos recursos públicos. O livro ele é voltado mais aos profissionais do direito de uma maneira geral, né? Advogados, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, mas qualquer acadêmico, né, que se interesse pelo estudo do processo penal vai conseguir sim, né, já com uma base mínima aí de processo penal, entender o livro. Ele também se destina, claro, à comunidade acadêmica, professores, né, as escolas, tanto as escolas de governo quanto as escolas privadas que estão hoje discutindo esses modelos no Brasil. Livro Juranov Cúria, A Máxima e o Mito. Autor Paulo Roberto de Gouveia Medina. Juranov Cúria, A Máxima e o Mito. Este é o título do ensaio que está sendo lançado hoje na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Trata-se de um estudo na área da teoria geral do processo, matéria que lecionei ao longo de muitos anos. O brocardo latino, jura novit curia,
significa, como sabem os estudiosos do direito, o juiz conhece o direito. Esse brocardo traduz um método de aplicação do direito em juízo, pelo qual basta às partes, por meio dos seus advogados, exporem os fatos que o juiz lhes dará o direito. Portanto, à primeira vista, essa máxima indicaria que ao juiz cabe conhecer o direito, não sendo isso, entretanto, fundamental para o advogado, a quem caberia apenas a exposição dos fatos para o devido enquadramento jurídico na moldura do direito. É exatamente isso que se procura corrigir, ou melhor, tem-se em vista, com este ensaio, possibilitar uma nova leitura do brocardo, de forma que se entenda que não só o juiz, mas também os demais protagonistas do processo, advogado, membros do Ministério Público, conhecem o direito. Os princípios processuais hoje exigem uma ampla participação das partes do processo no regime de contraditório, de modo que o conhecimento do direito deixou de ser um apanágio do juiz, devendo a máxima, portanto, ser entendida noutros termos, ou como se dissesse, o juiz também conhece o direito. O livro é naturalmente um livro técnico processual, mas acessível a todos os interessados no estudo do direito, sejam os advogados, sejam os membros do Ministério Público e até mesmo aos estudantes de direito. Acredito que esse ensaio possibilite um entendimento melhor das posições desempenhadas no processo, tanto o processo civil quanto o processo penal, ou mesmo o processo trabalhista e o processo eleitoral, pelos que nele intervêm. Livro Flexibilização Trabalhista. Autor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Ele foi concebido como um livro que fizesse uma análise de toda a evolução da diminuição do direito do trabalho no Brasil. Ele é um livro que divide com um pouco da história do direito do trabalho, depois, com base nos princípios do direito do trabalho, como que o direito do trabalho se consolidou ao longo do tempo. Daí se trabalha com 2 capítulos de formação dos modelos de produção, trabalha-se com sociologia do trabalho, e aí vem o ponto central, que é a análise de cada legislação em que se diminuiu o direito do trabalhador no Brasil. Com o marco em 1965 e 66, com a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e depois cada ponto em que a legislação trabalhista foi trazendo novidades, mas normalmente diminuição de garantias para os trabalhadores. Esse livro, ele é um livro indicado para todos os estudantes de direito, mas também para todos os profissionais do direito. São leis comentadas a partir do capítulo 8, em que se discute artigo por artigo, em que se discute a motivação, em que se tem jurisprudências, entendimentos dos tribunais sobre a aplicação daquelas flexibilizações que nada mais que é transformar o que é rígido em flexível, ou seja, o direito do trabalho que trazia só garantias passa a ter possibilidades de redução do direito dos trabalhadores. Apelidaram esse livro uma vez de Inventário Nacional da Perda dos Trabalhadores. Vale a pena ver esta análise de ponto a ponto do que se trata essa legislação e a flexibilização no Brasil. Chegou a hora da leitura. Esperamos que tenham gostado de todas as dicas que trouxemos especialmente para vocês. Obrigada por acompanhar conosco. Se quiser rever este ou outros programas que já preparamos especialmente para vocês,
corre na nossa página no YouTube. E você também já sabe que pode sugerir uma pauta pelo nosso WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.